Olá a todos, eu sou a doutora Daniela Mencaroni, eu sou reumatologista infantil. Estou aqui hoje com o Dr. Carlos Alberto Politano, ele é ginecologista e obstetra. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Esse fera aqui já tem 46 anos de experiência em ginecologia e obstetrícia, atua aqui em Campinas. Atualmente ele é diretor e tesoureiro da SOGESP, membro da Comissão Nacional de Anticoncepção da Febrasgo e presidente do Conselho Fiscal e da Comissão Editorial da SOBRAC, que é a Sociedade Brasileira do Climatério. E nós vamos entender um pouco mais sobre as aplicabilidades clínicas do loxoprofeno no dia a dia do ginecologista. Bem, professor, a primeira pergunta é a seguinte: é muito comum o uso dos anti-inflamatórios no dia a dia do gineco? Bom, primeiro eu queria agradecer a doutora Daniela pelo convite para esse bate-papo sobre um produto que é o loxoprofeno, que a gente tem uma experiência clínica diária das patologias ginecológicas em que a paciente necessita de um medicamento para dor, analgésico, portanto, e um anti-inflamatório. E como que é, então, quais as principais indicações do anti-inflamatório dentro da ginecologia? Na ginecologia, as principais indicações que a gente vê, elas são a dismenorreia, que é a cólica menstrual. Isso ficou muito evidente no século passado, quando a gente passou a entender a fisiopatologia da dismenorreia, a endometriose, que é uma moléstia inflamatória crônica, o sangramento uterino anormal, que é muito frequente nos LARCs. LARCs são métodos de contracepção de longa duração, e entre eles o sangramento uterino anormal é frequente na colocação do Implanon e na colocação do DIU de levonorgestrel, e também, sem dúvida nenhuma, no pós-operatório. No pós-operatório, a gente acaba sendo sempre medicando, por ocasião da alta, a paciente com um anti-inflamatório não hormonal. E também a minha experiência é muito grande, por eu ter um centro de treinamento de colocação de DIU, no uso para os pacientes. Assim que o paciente coloca o DIU, a gente fornece ao paciente um comprimido e observa que num pico máximo de 15 minutos o paciente já sente uma sensação de melhora, porque a colocação do DIU é a presença de um corpo estranho na cavidade uterina. E doutor, você comentou sobre a utilização com os LARCs. Me explica um pouquinho melhor sobre isso. Bom, o que é LARC? LARC é um método de anticoncepção a longo prazo. Ou seja, quando a paciente pretende fazer anticoncepção por um período superior a 3 a 5 anos, a gente propõe a ela esses métodos de longa duração. Dentre eles, a gente tem um implante subcutâneo e a gente tem o DIU hormonal. Tanto o DIU hormonal quanto o implante subcutâneo, eles costumam dar escape. A paciente fala como escape, a gente fala como um sangramento favorável. E dentre as opções para tratamento de sangramento favorável nas pacientes usuárias desses métodos, a gente encaixa o anti-inflamatório hormonal. O anti-inflamatório hormonal faz parte do nosso protocolo, nossos guidelines, para diminuir essa possibilidade desse sangramento de escape. E como que você faz a escolha desse anti-inflamatório no seu dia a dia? Se a gente voltar para a dismenorreia do século passado, quando foi descoberta, no ciclo menstrual, nós temos uma diminuição da progesterona na fase final do ciclo. Aí isso produz ácido araquidônico, que vai ser metabolizado em ciclooxigenase, e aí nós vamos ver a grande atuação do anti-inflamatório não hormonal. Isso fez com que a gente abandonasse o uso de antiespasmódico, de bolsa, de água quente para dismenorreia. Então, esse já é um grande diferencial. E no processo inflamatório também, da endometriose, que são as duas patologias que mais frequentemente as pacientes vêm com queixa de dor no consultório, também tem uma excelente atuação. Quando a gente analisa o loxoprofeno, a gente vê que ele é preferencial na sua atuação no COX-2. Isso é muito importante. Mas talvez mais importante ainda é que ele entra no organismo como uma prodroga. E sendo prodroga, ele vai ser metabolizado no fígado e aí sim que vai se transformar na forma ativa. Isso é um fator protetor para o sistema digestório. Isso para os médicos e para a paciente, isso é muito importante. Perfeito. E você utiliza diferentes posologias para cada situação, assim, para cada doença? Como que você faz? Sem dúvida nenhuma, Dependendo da patologia. Por exemplo, uma endometriose, que é uma doença inflamatória crônica, você tem que manter o produto manter o uso do loxoprofeno por um período maior,
nós temos que usar uma dose maior, a gente sabe que não pode usar uma dose superior a 180 mg dia, então a gente usa uma dose maior, pelo menos uma dose de ataque, depois uma dose de manutenção, diferentemente, por exemplo, de uma colocação no DIU. Colocação do DIU é aquela reação imediata da presença de um corpo estranho, em que o que eu tenho observado no consultório é que com um comprimido só já alivia aquela dor pós-colocação do DIU. Então é uma dose dependente, depende da patologia. Dismenorreia, por exemplo, que é a cólica menstrual, a gente tem o hábito de usar durante 4 dias. A gente fala para o paciente, olha, use 1 ou 2 comprimidos durante 4 dias, que é o período de pico da cólica menstrual. Perfeito. E você tem algum feedback assim das suas pacientes? Elas trazem um bom retorno sobre o uso do loxoprofeno? Sim, os resultados são bons. É como eu falei, principalmente o ibuprofeno, que é mais usado em ginecologia, o celecoxíbico, naproxen, né, porque faz parte mais frequentemente dos guidelines que a gente tem. A gente tem observado, a partir do momento que começou a utilizar, uma melhora satisfatória e igual ou às vezes superior ao que a gente usava com o ibuprofeno, né? Isso eu tenho uma experiência razoável, porque eu tenho aqui um centro de treinamento para a colocação de DIU. Então, toda vez que a paciente coloca um DIU, imediatamente após a colocação do DIU, normalmente eu forneço, porque a gente tem amostra grátis, um comprimido para que ela utilize. E ela sempre fica aqui uns 10, 15 minutos e eu acabo voltando a conversar com ela, como que está, e a melhora da dor realmente é evidente após 15 minutos. Então, ele tem para mim, no consultório, minha experiência com a colocação é muito grande com DIU. Com a dismenorreia também é fácil da gente avaliar também os resultados positivos da dismenorreia, porque é palpável. Já na endometriose, que é uma patologia mais crônica, que ela tem a dor é mais arrastada, a gente não tem uma avaliação tão precisa de quanto tempo a gente vai utilizar. Mas a dose, a melhora é muito importante, sim. E sobre enxaqueca, tensão pré-menstrual, você tem alguma utilização do anti-inflamatório, do loxoprofeno? Que bom essa pergunta, né? São todas indicações, várias indicações, a gente acaba esquecendo. Enxaqueca é uma indicação importante, né? A paciente tem tensão pré-menstrual exatamente relacionada com aquela queda da progesterona no final do ciclo, ácido araquidônico, que a gente comentou do COX-2. Realmente, eu já tive a oportunidade de utilizar e funciona bem para enxaqueca. Claro que enxaqueca não é enxaqueca com aura, aquela enxaqueca comum da tensão pré-menstrual e que incomoda a paciente no dia a dia do trabalho, é mais uma boa indicação para o loxoprofeno, tá? Nesses casos, a minha experiência tem sido com 2 comprimidos ao dia. A paciente tem uma necessidade, muitas vezes, de uma dose um pouquinho maior para se sentir bem e voltar às suas atividades normais. Perfeito. Muito legal, professor. Muito obrigada. Gente, então nós entendemos um pouco mais sobre as aplicabilidades clínicas do loxoprofeno dentro da ginecologia, com esse fera aqui, 46 anos de experiência, não é para qualquer um, né, professor? Muito obrigada pelo seu tempo, eu adorei passar a tarde com você e que tenhamos mais possibilidades aí de fazer novos vídeos e estarmos aqui juntos. Eu que agradeço, acho que foi muito bom o bate-papo, principalmente pelo fato de a gente poder transmitir a nossa experiência pessoal com um produto que tem uma efetividade, uma segurança e já faz parte do meu receituário no dia a dia. É isso, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.